Momento para a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu esta segunda-feira na Casa Branca o seu aliado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com quem abordou a situação da faixa de Gaza e do Irão. O encontro serviu igualmente para abordarem as tarifas impostas a Israel. Netanyahu é o primeiro líder estrangeiro a se encontrar cara a cara com Trump desde que o presidente anunciou uma política tarifária abrangente. A União Europeia ofereceu aos Estados Unidos um acordo para adotar tarifas zero sobre produtos industriais, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira. Segundo von der Leyen, a proposta foi feita repetidamente, mas a ideia não provocou uma resposta adequada. Von der Leyen acrescentou que a Europa está sempre pronta para um bom acordo, mas também está preparada para responder com contramedidas e defender os seus interesses. O presidente francês Emmanuel Macron manteve um encontro no Cairo com o seu homólogo do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, com quem abordou a situação da guerra no Médio Oriente e na Síria. Durante a sua permanência no Cairo, os dois países assinaram acordos nas áreas de educação e economia. A visita de Macron é a segunda ao Cairo desde que começou a guerra em Gaza, após o ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023. Vou estender aqui a conversa ao Wellington Calazans. Muito boa noite. Penso que nos consegue ouvir. Sim, estou ouvindo muito bem. Boa noite, Sansão. Boa noite ao colega Issal. E boa noite a você assistindo ao Hora 10. É um prazer estar aqui para falarmos sobre a geopolítica. Este encontro entre Trump e Benjamin Netanyahu, o que é que Israel pode conseguir aqui relativamente no que toca às tarifas impostas pelos Estados Unidos? Olha, Sansão, antes disso é importante destacarmos aqui que essa visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington, que terá duração até esta terça-feira, ela é revelada como um episódio estratégico de ambos, né, em meio a crises diversas. Recebido na Casa Branca como o primeiro líder estrangeiro a se encontrar pessoalmente com o presidente Donald Trump, desde o início do seu mandato, agora o Benjamin Netanyahu busca negociar essa remoção das tarifas impostas por Donald Trump a Israel, como resultado aí de um déficit comercial bilateral que tem sido cobrado pelos Estados Unidos a 185 países, né? Essa reunião ela foi organizada às pressas, é importante dizer isso, e ela não foi marcada apenas por causa desse tema, mas revela que existe, sim, uma urgência econômica que tem agitado o mercado internacional, e não apenas o mercado de ações, mas o comércio internacional como um todo, e expõe aí aquilo que o colega Issal Agostinho chamou de complexo, não é? Porque é realmente uma complexa interdependência entre os líderes Donald Trump e Benjamin Netanyahu, que são politicamente questionados agora em todo o mundo. Netanyahu chegou acompanhado da esposa, Sara, né? E tem a missão de evitar essas tarifas que você perguntou aqui, o que é que eu espero disso, né? Já que ele tem essa estratégia de surpreender preventivamente, Donald Trump suspendendo taxas sobre produtos norte-americanos, mas isso falhou, porque o Donald Trump certamente deverá anunciar que esse encontro vai expor Israel como um exemplo de sucesso de políticas protecionistas para que possa convencer outros países a seguir o mesmo caminho, o que nada mais é do que negociar sob pressão de Donald Trump.
A China tem dobrado a aposta, né, anunciando 34% de contrapartida aos Estados Unidos, e Donald Trump disse que se ela fizer isso, na quinta-feira deverá aumentar mais 50%, o que poderá ser realmente um caos para as economias, mas com um impacto muito mais negativo para o povo norte-americano, que é quem consome os produtos importados da China. Essa dinâmica aí tem sido tema de debate exaustivo e diferentes análises sugerem um jogo também de interesses mútuos entre Benjamin Netanyahu, que almeja um alívio econômico, enquanto Donald Trump busca capitalizar politicamente essa sua conquista diante de Israel, por causa da sua popularidade nos Estados Unidos da América, que depois de 90 dias já começa a ficar arranhada, com muitos protestos sendo realizados aí no fim de semana. Então, enquanto essas tarifas dominam a agenda pública, a crise em Gaza, ela permanece como um tema central, não só a partir desse encontro, mas em função da tensão que isto tem produzido no Médio Oriente. E a ofensiva de Israel já dura meses, ela foi expandida para Rafah, onde centenas de milhares de civis foram forçados a fugir devido à escassez de água, alimentos e energia, como temos denunciado aqui nos nossos comentários. E esta ordem de evacuação em Rafah, ela tem sido criticada internacionalmente, agravando o sofrimento de uma população já exausta e, ao mesmo tempo, a revolta de toda uma região contra Israel e, por extensão, aos Estados Unidos da América. Em situação em que os 59 reféns, né, eles não têm mais sequer menção na imprensa, como se isso não fosse algo relevante para essas negociações. Então, Wellington, Netanyahu... Pois não. Acredita que Trump, por esta altura, está em condições de cumprir com a promessa que fez durante a sua campanha de acabar com a guerra em Gaza? Não, porque ele prometeu uma coisa e no primeiro dia de governo ele anunciou outra. Né? Ele anunciou mais apoio a Israel e chegou a sugerir a extinção uma limpeza étnica, né? E usando um termo mais apropriado, transformando Gaza numa riviera. Foi essa a expressão dela, algo que foi repudiado por praticamente todo o planeta e que aumentou o desgaste, não só para os Estados Unidos, como para Israel, especialmente entre os muçulmanos, que são, hoje, na sua maioria, contra qualquer tipo de ação de Israel naquela região, em função da violência, da agressividade e da falta de respeito à vida, né, do povo muçulmano como um todo. Então, essa pressão sofrida por Netanyahu para resolver o conflito, ela é consequência dessa estratégia militar perversa e a falta de progresso diplomático que tem complicado todas as negociações, e esse aspecto certamente vai ser destaque desta visita, mas intramuros, não vai ser uma coisa difundida amplamente na imprensa, porque, como falei aqui a semana passada, Sansão, os Estados Unidos da América sabem que se for encabeçar uma guerra no Médio Oriente, terá aí dificuldades muito grandes, para além do custo, né, de uma guerra por causa de questões logísticas, e isso pode dificultar ainda mais a situação econômica norte-americana. Israel, por sua vez, sofre aí um risco existencial, porque os iranianos não estão para brincadeira. Então, o cenário é esse, e a expectativa é de que, enquanto Netanyahu tenta negociar as tarifas e conter danos na arena internacional, Donald Trump busca reafirmar sua influência, e essa agenda anunciada aí, ela mascara uma realidade mais sombria. Aqui temos dois líderes encurralados que apostam em alianças pragmáticas para perpetuar os seus poderes. Resta saber se, em meio a esse jogo, o sofrimento da população
da Palestina será agravado ou se prevalecerá o cinismo de quem vê na política externa apenas um espelho de suas lutas pessoais, não é? No caso de Netanyahu, ou domésticas, no caso de Donald Trump. Wellington, continuamos a olhar para as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. A União Europeia oferece tarifas zero sobre bens industriais. Esta proposta da União Europeia tem razão de ser? Que análise faz, Wellington? Olha, não deixa de ter sido um gesto aí, né? Um gesto de abertura de diálogo, mas essa atuação de tentar tarifas comerciais entre a União Europeia e Estados Unidos, após esse anúncio de 2 de abril, feito pelo presidente Donald Trump, ela tem agitado muito aqui o velho continente, né? A União Europeia revelou que está disposta, como você mencionou aí, à negociação de tarifa zero sobre produtos industriais, como uma forma de aliviar essa tensão comercial que foi aprofundada a partir do anúncio do dia 2. Mas, apesar de ter apresentado essa proposta repetidamente, a União Europeia não teve nenhuma resposta satisfatória do governo norte-americano. E a presidente da Comissão Europeia, ela enfatizou que, embora a Europa esteja aberta ao diálogo, também está pronta para implementar contramedidas para proteger os próprios interesses. Então, aí temos mais uma situação em que a União Europeia, que sempre se posicionou como um defensor ou defensora, né, do livre comércio global e da cooperação econômica multilateral, se vê diante das crescentes pressões protecionistas do principal parceiro, que são os Estados Unidos da América, ainda que a China, na prática, tenha uma presença muito grande na União Europeia. Mas, sob a liderança aí do Donald Trump, essas controversas decisões têm tirado o sono dos países, né, da União Europeia, porque esses líderes desses países foram forçados a adotar aí uma postura mais firme para a proteção dos interesses comerciais, num contexto que sabemos que é pós-pandêmico e de guerra na Ucrânia, em que o único cenário que foi discutido aqui na Europa, entre os países membros da União Europeia, foi de uma derrota russa, algo que não aconteceu. Então, esse cenário de tensão comercial tem oferecido aí a União Europeia um desafio enorme, e essa proposta de tarifa zero sobre bens industriais para promover negociações construtivas não deixa de ter sido uma iniciativa. O problema é que o Donald Trump quer muito mais. E na última semana, os ministros do comércio da União Europeia estiveram reunidos para discutir estratégias em resposta a essas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos europeus, especialmente aço e alumínio, não é? E não houve assim nada que pudesse ser apresentado como um caminho seguro para o aprofundamento das relações entre Estados Unidos e União Europeia, o que não vai dar muita chance aos europeus, né, dos Estados-membros da União Europeia, e eles terão mesmo que procurar outros destinos, certamente, porque China e Índia, por exemplo, já começam a ser apresentados aqui com um pouco mais de respeito na imprensa, o que já sugere aí uma orientação da Europa para a busca de caminhos alternativos em relação aos Estados Unidos da América. Wellington, estas contramedidas que a União Europeia faz referência, que está preparada para responder, acha que terá aqui algum impacto para os Estados Unidos? Olha, a proposta é de tarifa zero sobre bens industriais, não é? Que foi feita aí pela União Europeia, como falamos, aos Estados Unidos. Ela
como eu falei também, não deixa de ser uma tentativa de reduzir a escalada desse conflito comercial. Mas ela atende muito mais demandas europeias do que norte-americanas. Isso porque existe aí uma clara vantagem nesse setor, especialmente automobilístico, né, dos europeus em relação aos Estados Unidos da América. Por isso, Donald Trump está resistente. O problema é que esse embate comercial ele vai muito além de números e listas de produtos, como a imprensa está, de maneira insistente, apresentando. Isso simboliza, Sansão, uma disputa ideológica entre duas abordagens distintas, que um é do isolacionismo econômico, defendido por Donald Trump, que vai chocar com o multilateralismo pregado pela União Europeia. Então, estamos aqui com uma ruptura de um sistema interdependente, e isso não é uma tarefa fácil, e certamente deverá produzir consequências graves para todos os lados, né? Porque as economias serão afetadas, sim, mas também as relações políticas entre as nações serão afetadas. Então, eu vejo, então, essas contramedidas como um gesto de evitar o pior por parte da União Europeia, mas, como eu falei, a busca por novos parceiros, como China e Índia, e também a Rússia no futuro, no médio e longo prazos, aí eu não descarto que a União Europeia volte a buscar a Rússia como alternativa, porque se o Donald Trump continuar com essa política dura contra todos, ele vai perder espaço. É isso, Sansão. Wellington, pegando aqui esta deixa do ISAU, acredita-se que para que os países possam responder como tal, é importante que sejam autossuficientes? Olha, sem dúvida, países que possuem um mercado interno, como foi o caso aí mencionado pelo ISAU da China, e eu citei também antes a Índia, são países que podem fazer isso. O Brasil também, com 200 e poucos milhões de habitantes, também tem essa possibilidade de responder com a mesma força a essas sanções. Obviamente que nem todos os países terão condição de fazer isso. Por isso que, como falávamos na semana passada, pequenos blocos começam a ser formados e até surpreendentes, como Japão, Coreia do Sul, procurando uma parceria com a China, né, ali na Ásia. A própria Europa, como eu falei há pouco, buscando suavizar a imagem da Índia e da China, e até mesmo para médio e longo prazos, uma reaproximação com a própria Rússia. Afinal de contas, todos precisam sobreviver e ninguém vai ficar submetido a essas imposições que são unilaterais e são realmente muito salgadas, né? Se elas podem ser muito duras para outros países, certamente os Estados Unidos irão encontrar alguma reciprocidade nisso, o que caracteriza aquilo que, lamentavelmente, temos que chamar de guerra comercial. Wellington, seguimos para o último tema. A França e Egito analisam a situação da faixa de Gaza e Síria. O que é que, de facto, Emmanuel Macron quer com o Egito? É a segunda vez que Macron vai a Cairo. Pois é. Os presidentes aí, né, do Egito e da França, eles tentam anunciar um novo nível de parceria estratégica entre os países, e as conversas levaram à assinatura de acordos em várias áreas, como saúde, transporte e energia. O Al-Sisi destacou também a importância de aumentar investimentos franceses no Egito e a colaboração em indústria e economia verde. O presidente francês, Emmanuel Macron, ele reafirmou o apoio da França à estabilidade do Egito, mencionando o diálogo do país com o Fundo Monetário Internacional, o que não parece bom, né? Toda vez que falamos sobre Fundo Monetário Internacional, falamos sobre juros extorsivos, imposições, ingerência
e isso e certamente vai acabar, não é? Assim como vimos com outras agências, essa situação vai sendo alterada quando alternativas estão sendo criadas internacionalmente. Talvez a França possa ser aí um sinal de relaxamento desse sangramento das economias através do FMI. Então, mas os líderes discutiram a crise em Gaza e o pedido de cessar-fogo e ajuda humanitária foi um dos temas da agenda, quando o presidente egípcio enfatizou que a paz no Médio Oriente, ela precisa de uma solução justa para a questão da Palestina, propondo, inclusive, aquilo que é defendido pelos líderes mais lúcidos, que é a solução de 2 estados. Então, é uma agenda que fala sobre o aprofundamento das relações bilaterais entre França e Egito, o que é salutar, né? Mas também ela é carregada de assuntos que são extremamente espinhosos, especialmente aí a situação na Síria, a instabilidade no Líbano, com os presidentes destacando a importância de respeitar a soberania desses países e também preocupação com a segurança hídrica do Egito e os ataques à navegação no Mar Vermelho, que têm provocado perdas financeiras enormes para o Egito. Então, esses acordos que são anunciados entre França e Egito, eles também têm riscos, especialmente para o Egito. Como eu falei, a questão da soberania do país, ela tem que ser muito estudada para que não seja mais uma porta de entrada a partir da fraqueza do Egito, já que conhecemos o modus operandi francês, que é de extrair tudo que pode daqueles que eles chamam de parceiros. Então, olhos abertos aí dos egípcios, não vai fazer mal nenhum, assim como canja de galinha não faz. Senhores, é sempre um prazer tê-los aí do outro lado. Obrigado mesmo e conto convosco amanhã. Obrigado, Sansão. Obrigado a você também, colega Saulo Agostinho. E a você assistindo a Hora 10, estaremos de volta nesta terça-feira. Aqui já é terça-feira, então bom dia para Saulo, boa noite para você, Sansão, e a você assistindo. Boa noite.